Tá, É, já está tá? gravando? Não, não tá não. Pode gravar. Tá. Boa noite aos estudantes aí da disciplina, tanto da segunda-feira como de terça-feira, da disciplina de Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação. Hoje nós vamos trabalhar 3 artigos, 3 textos de Educação contra a Barbárie, por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Um livro da editora Boitempo, publicado em 2019. Trabalharemos hoje, primeiro, a apresentação do livro, o texto que foi destrinchado pelo Fernando Cássio, Desbarbarizar a Educação, que é da página 15 a 23. Aliás, página 15 até a 21. Fernando Cássio, Desbarbarizar a Educação. O segundo texto é da parte 1 do livro, A Barbárie Gerencial. Contra a Barbárie, o Direito à Educação. O autor do artigo é Daniel Cara. É da página 25 a 31. E, por último, vamos trabalhar aqui nessa gravação o artigo Educação e Empreendedorismo da Barbárie, de Carolina Catini, página 33 até página 40, 33 a 39. Começando com a primeira exposição, que é a apresentação do Fernando Cássio, de Desbarbarizar a Educação. O Fernando Cássio fala que, no atual contexto, já desde o governo Temer até o presente momento, instauraram-se métodos tremendamente autoritários, verticalmente impostos, sem nenhum debate, sem consulta a especialista do MEC, de políticas mais destrutivas do que políticas realmente de desenvolvimento do processo, da importância do processo da educação para o desenvolvimento nacional e também para os processos de subjetivação e de formação conteudística dos estudantes. Os próprios professores passaram a ser tratados de forma cada vez mais precária, os seus salários estão sendo aviltados, o processo de trabalho torna-se inseguro, terceirizado, uberizado, não existe, portanto, um acompanhamento tanto em termos salariais como em termos de preparação e de competência científica, com instrumentos de trabalho adequados para, de modo geral, para os professores das escolas públicas. E da mesma forma as escolas privadas, elas também barbarizam a educação, porque seu único objetivo é o lucro, é a obtenção do valor, da extração do valor. Como já dizia Adorno, Theodor Adorno, em sua obra Educação contra a Barbárie, em 1968, em Educação e Emancipação, a Educação contra a Barbárie é um texto dentro da obra maior do Theodor Adorno, Educação e Emancipação, que foi publicado no Brasil em 2006 pela Paz e Terra, de São Paulo. O texto sobre educação contra a barbárie, neste livro, A Educação contra a Barbárie, nesse livro, Educação e Emancipação, está na página 155 a 168.
E Adorno diz o seguinte: desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. Quer dizer, isso não acontece no Brasil. No Brasil a coisa é mais destrutiva, a coisa é pior, a coisa é obscurantista, mas Adorno, no contexto do capitalismo organizado, reconhece o desenvolvimento tecnológico, mas esse desenvolvimento tecnológico ele é abordado e imprimido sem que se leve em conta a própria questão da civilização dos sujeitos e agentes científicos e das pessoas que aplicam as tecnologias e inventam as tecnologias. Quer dizer, no mundo moderno existe uma especialização meramente tecnicista em que os processos de uma formação reflexiva, crítica, os processos de uma formação criativa, artística, filosófica, antropológica, sociológica, histórica, geográfica, não são levados em conta, são completamente desconsiderados por essa educação voltada unicamente para a obtenção de resultados na forma de lucros, na forma de extração do valor, na forma de uma eficiência econômica, uma competitividade, uma concorrência destrutiva e de enfrentamento quase bárbaro entre as pessoas e entre as empresas para disputar a apropriação do capital sobre os resultados, inclusive da educação. Desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. E não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por um impulso de destruição, por uma pulsão de morte, uma necrofilia, por um instinto de necropolítica que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda essa civilização venha a explodir, venha a entrar num processo regressivo de derrocada civilizacional. No Brasil, especificamente, nós vivemos atualmente numa verdadeira crise da civilização. Nós vivemos num verdadeiro estado de exceção, um estado de destruição e necropolítico, no sentido de jogar a população dentro de relações de terror. São relações de terror, relações de ameaça permanente, inclusive sobre professores e alunos, tirando-os de qualquer contexto de seguridade, de garantia de continuidade institucional, com as pessoas sendo constantemente ameaçadas por contra-reformas destrutivas, que destroem, inclusive, as instituições públicas, inclusive a educação. No Brasil, o Brasil é um país que já passou por um processo de tentativa
nacional desenvolvimentista no período getulista de 1937 até 1954. E esse processo se estendeu nos governos Juscelino Kubitschek e João Goulart, no qual tentou-se fazer as reformas de base e também estabeleceu-se metas de crescimento econômico, de industrialização do país, de instauração não só de multinacionais, mas de indústria de base. Foi no período getulista que foi criada a Petrobras, foi criada a Vale do Rio Doce, a empresa de minérios, e várias siderúrgicas estatais. Quer dizer, foi uma tentativa de estabelecer um desenvolvimento nacional, política desenvolvimentista que continuou, de certo modo, se afirmando no período da ditadura militar, principalmente no período Geisel, de 1973 a 1979, em que foram criadas várias empresas estatais e foram aumentadas significativamente empresas como a Eletrobras, a Embraer, a Embratel, que era setor de telefonia, que era público. Também havia as empresas estaduais, muitas estatais estaduais. Então, esse período, embora fosse politicamente um período de barbárie, com presença inclusive de tortura, mas no campo econômico, mesmo que os salários fossem bastante achatados naquela época, criaram-se muitos empregos públicos de qualidade em função dessa política desenvolvimentista, que melhorou a situação do país, transformou o país de um país periférico para semiperiférico. No entanto, a política que foi implantada a partir do governo Collor, Itamar, FHC, compreendeu uma tentativa neoliberal de destruição do patrimônio público e do desenvolvimento nacional, tentando integrar o país de uma forma dependente e de uma forma colonizadora em relação às grandes potências capitalistas, principalmente os Estados Unidos. Com a política do consenso de Washington, né, tentou-se transformar o Brasil na divisão internacional do trabalho, numa economia meramente de serviços, em que tentou-se privatizar. O próprio Fernando Henrique Cardoso, seu ministro Reichel, da área de Minas e Energia, que propôs a transformação da Petrobras em Petrobrax. Petrobrax tornando a Petrobras uma empresa internacional, controlada por capital estrangeiro. E nesse período, o período Lula e Dilma foram nacional desenvolvimentistas. Mantiveram as empresas estatais, como Petrobras, como Eletrobras, embora muitas tenham sido privatizadas no período FHC, Itamar e FHC. Mas a política que veio a ser introduzida a partir de 2016 com o Temer e mais brutalmente com o atual governo, é uma política de terra arrasada, é uma política de destruição da indústria nacional, de entrega quase de graça da Embraer para o capital americano, para a Boeing, que no fim a Boeing mesmo faliu, não pôde nem assumir a Embraer, né? Também a Petrobras, que já no período Temer, com Pedro Parente, o amigo do FHC, o próprio José Serra, fizeram todo um projeto de privatização, de retaliação da própria Petrobras,
de divisão da Petrobras, que deixou de ser uma grande empresa unificada, com o setor de refino sendo transportado para os Estados Unidos, com a ideia de que o Brasil deveria apenas vender o petróleo bruto. A própria exploração do petróleo deveria ficar com as indústrias estrangeiras nas áreas do pré-sal, por exemplo. Então, nós vivemos hoje nada de desenvolvimentismo. Se mantém só uma política agroexportadora, dessa vez de produtos agroindustriais, de minérios, de petróleo bruto e se reduzindo a economia quase só isso. Havendo, portanto, um processo de precarização do Estado, de precarização das políticas públicas. O próprio Bolsonaro, coerente com a sua ideologia de barbárie, disse: vim para destruir. Eu quero destruir tudo. Eu, protofascista, quero destruir tudo junto com o neoliberal, ultraliberal Guedes. Guedes tem a receita. Eu não entendo nada de economia, mas ele vai destruir. Isso é meu programa, destruir tudo que está ali, que está aí. E o próprio povo, manipulado pelos robôs do ódio e pelos robôs da piroca, né, deu um tiro no seu próprio pé e apoiou a entronização dessa política no país. Voltando ao tema da educação, na barbárie, voltamos a Adorno aqui, que na rádio de Hessen, em 1968, refletia sobre as manifestações dos estudantes secundaristas na cidade de Bremen contra o aumento da tarifa de transportes. Sua fala refutava o argumento demagógico de que aqueles protestos estudantis, a fala do Adorno, refutava que aqueles protestos estudantis, por seu caráter desobediente, poderiam ser consideradas formas de barbárie. Adorno diz, pelo contrário, essas são formas de luta anti-barbárie. O filósofo distinguia os modos de agir agressivos, mas politicamente refletidos, dos secundaristas, daquelas respostas repressivas desproporcionais e irracionais, barbárie por parte do Estado. O debate radiofônico perseguia em um esforço de definir a barbárie na educação como um fenômeno produzido pelos sistemas sociais e marcado pela competição, pelo produtivismo e até pelos preconceitos biologizantes dos processos educativos. Havia, portanto, na esfera do Estado, de certo modo, uma colaboração com a irracionalidade repressiva implementada pela barbárie do mercado. No Brasil de hoje, as ameaças à educação não cansam de confirmar a hipótese de Adorno, de que é possível estar atrasado, de um modo peculiarmente disforme, em relação à sua própria civilização. Se, como afirma o filósofo, os impulsos destrutivos são inerentes à própria civilização, precisamos nos convencer de que as lutas educacionais não podem cessar. As ameaças à educação brasileira exigem a nossa energia para pautar um debate público que, infelizmente, tem se mostrado quase sempre superficial e perigosamente homogêneo. Dominado por discursos de eficientistas, discursos de produtividade máxima, de competitividade, do empresariado e suas assessorias educacionais. A luta por escolas públicas democráticas, inclusivas, laicas e com liberdade de ensinar depende de nossa disposição para defender projetos educacionais radicalmente democráticos, ante o que hoje na educação brasileira ganha evidentes contornos de barbárie.
Quer dizer, o mais triste é que a resistência tem sido muito pouca, muito tênue diante de tantas agressões a uma resolução democrático-participativa sobre as decisões educacionais de interesse público. É preciso desbarbarizar a educação. Em conjunto, os 6 volumes anteriores da coleção Tinta Vermelha oferecem uma visão tão límpida quanto aguda do Brasil nesses últimos anos. De certo modo, Ódio como Política, 2018, já anunciava em seu último capítulo que a educação estava no horizonte das preocupações da coleção, essa coleção de 6 volumes, que tem o título de Tinta Vermelha. Os autores e a autora de Educação contra a Barbárie não tem medo de dizer, quem são os inimigos da educação no Brasil, de defender a educação como projeto coletivo e de se contrapor tanto às agendas educacionais ultraliberais ou neoliberais, centradas na competitividade, quanto às ultraconservadoras e reacionárias proto-fascistas, que consagram a família tradicional como unidade elementar única da organização da sociedade. Cai numa regressão familiar, portanto, tirando toda a ideia de construção civilizatória no contexto político da sociedade civil, da sociedade de classes, situado na sociedade civil. Os ensaios da primeira parte, a Barbárie Gerencial, a primeira parte desse livro, a Barbárie Gerencial, expõe o embuste das agendas educacionais empresariais, cada vez mais capilarizadas e indistinguíveis das políticas educacionais oficiais. Os textos de Daniel Cara, Carolina Catini, e entre outros, tratam daquilo que se apresenta na educação como novo, moderno, eficiente, eficaz e responsável, mas que produz esfacelamento dos sistemas públicos de ensino, rebaixamento da formação escolar dos mais pobres, desqualificação da atividade docente, redução do financiamento público, pauperização das escolas e ampliação dos processos de privatização. As novidades mais recentes desse universo de aniquilação da educação como bem público são as parcerias público-privadas para a inovação na gestão das redes de ensino, que irrigam os cofres dos agentes financeiros sem qualquer vínculo com a educação e fazem com que a educação fique à mercê dos interesses desses setores privados, dessas parcerias. Pois os setores privados é que conseguem do próprio Estado os recursos e eles mesmos fazem investimentos de recursos, deixando o público, o setor público totalmente refém, totalmente à mercê, totalmente dependente das iniciativas do setor privado. Veja-se, por exemplo, as políticas público-privadas do setor da Vale do Rio Doce, no norte e nordeste do Brasil. A Vale do Rio Doce impõe todas as diretrizes, as exigências de formação de pessoas com mão de obra, muitas vezes barata, estabelecendo, portanto, as orientações, as exigências e as diretrizes práticas de como tem que se dar essa formação, vinculada diretamente aos interesses e às atividades fragmentadas, segmentadas e terceirizadas, da mesma forma que precarizadas. Então, essas parcerias envolvem
desde startups educacionais. Nós vimos o conceito de startups naquela aula, na primeira aula que nós apresentamos nessa disciplina, né? Startup é uma forma de empresa vinculada diretamente às plataformas, às empresas das plataformas digitais, né? Onde essas startups funcionam como geralmente funciona como aplicativos ou como empresas complementares a essas empresas, as grandes empresas de plataforma. Então, elas atuam dentro dessas nuvens de informação e entra no circuito competitivo do mercado, pautado pelas informações informatizadas, pelas nuvens de informações, pelos terabytes, pelos gigabytes de informação, estabelecidas para controlar a população de interesse, no caso estudantil. E as startups educacionais, então, são empresas privadas de educação que visam obter o máximo de lucro com um gerenciamento econométrico, um gerenciamento totalmente pautado na ideia de poupança de custos, de redução de custos, visando maiores lucros, maiores extrações de valor do trabalho e quer dizer, as startups educacionais estão, então, situadas, circunscritas, inscritas dentro desse processo da economia da informação, a economia da comunicação digital do mundo de hoje, que usurpam milhares de terabytes de dados de estudantes. 1 terabyte de dados de estudante é igual a 1070 gigabytes de informação sobre o estudante, pela qual você canaliza, você catapulta, você captura nas nuvens informações sobre os estudantes para melhor poder usá-los como consumidores do produto ensino que visa o lucro no mercado. Da mesma forma, os pais de alunos, né? Professores e famílias nas redes públicas para melhor vender seus produtos, até a criação de intrincados esquemas de finanças sociais, em que estudantes socialmente vulneráveis servem como cobaias sem consentimento de experimentos sociais em escolas públicas. Esta primeira parte desafia a mesmice dos discursos de assessorias, movimentos, institutos e fundações educacionais do empresariado brasileiro ou estrangeiro situado dentro do país, reiterados diariamente na imprensa como verdades naturais. Existe, portanto, um processo de naturalização dessas práticas extremamente bárbaras de extração do valor e de subordinação, de dominação, de opressão e de dominação dos clientes, no caso estudantes, e dos trabalhadores precarizados situados num contexto de permanente ameaça às suas condições de trabalho. Essa primeira parte desafia a mesmice dos discursos de assessorias, movimentos, institutos e fundações educacionais do empresariado brasileiro, reiterados diariamente na imprensa como verdades naturais, uma naturalização desses discursos. Um exemplo é a ideia de que o problema do financiamento da educação pública no Brasil não seria de falta de dinheiro, mas de uma gestão inadequada de recursos. Atribui-se de que o Estado não tem uma gestão adequada, de maior produtividade, de maior racionalidade no uso dos recursos, né?
Quando tudo isso é balela, isso é ideologia neoliberal, é ideologia ultraliberal, é ideologia protofascista, autoritária, reacionária. Outro é a obsessão com os indicadores de aprendizagem na avaliação, em larga escala, que constituem a grande pauta da imprensa de educação no Brasil. Só porque apresentados em infográficos coloridos, os números que escandalizam a opinião pública não necessariamente descrevem a realidade das escolas brasileiras. A ideologia da aprendizagem não apenas reduz a complexidade dos problemas educacionais, mas também reforça a lógica individualista e concorrencial, que leva pessoas e instituições educacionais a se acotovelarem entre si por um lugar mais ensolarado no ranking. Para Adorno, cotoveladas são a expressão da barbárie. E hoje, os bullings educacionais, os processos das ideologias que são instauradas e são propugnadas e incentivadas em relação aos estudantes, são práticas de bullying, práticas de humilhações, depreciações avaliativas das pessoas. Sempre quando a pessoa fracassa, ela é culpada. A instituição capitalista nunca é culpada. E, além disso, né, estabelece um regime, portanto, de competição feroz entre os indivíduos, entre os estudantes, em vez de estabelecer políticas coletivas, grupais, de aproveitamento do conhecimento e de aprofundamento da ciência e das formas de conhecimento. Além disso, as estatísticas frequentemente servem para alimentar fake news. Os textos também criticam os erros pretéritos das políticas educacionais brasileiras. A exemplo da fartura de incentivos estatais que hipertrofiou os conglomerados educacionais do ensino superior privado lucrativo e que agora desenrolam seus tentáculos sobre a educação básica, seja formando oligopólios na educação privada, seja comercializando produtos para baratear a oferta pública. Entre as oportunidades perdidas nos últimos anos, 2 ensaios dessa primeira parte destacam a não implementação do custo aluno-qualidade, CAQ, estratégia de equalização prevista pelo Plano Nacional de Educação para o período 2014-2024, que visa assegurar um padrão de qualidade nas escolas do país. A primeira etapa do CAQ, o custo aluno-qualidade inicial, CAQ, não foi colocada em prática até 2016, passando a ser duramente combatida pelo fundamentalismo econômico ultraliberal nos governos Temer e Bolsonaro. O primeiro aprovou a emenda constitucional 95 de 2016 e o segundo alimenta a quimera de que garantir direitos sociais inscritos na Constituição é mesmo que secundar as agendas de esquerda. Existe um feroz fundamentalista combate à esquerda, principalmente a fantasia que eles alimentam de um pretenso marxismo cultural na educação. Dentro e fora dos governos, os artífices da barbárie gerencial recusam-se a entender que, por prescindir das escolas reais, suas milagrosas soluções e tecnologias educacionais simplesmente não funcionam. As causas dos fracassos são sempre depositadas em um objeto abstrato, problemático e difícil de tratar, chamado escola pública. Os baixos salários dos profissionais da educação, a precária infraestrutura das unidades escolares, a situação econômica de estudantes e suas famílias são sempre considerados problemas secundários.
porque, obviamente, incompatíveis com o projeto societário, concentrador e autoritário dos donos do dinheiro no Brasil. A elite do atraso, a elite extrativista, predadora social. A barbárie gerencial tenta destruir as escolas de fora para dentro. A segunda parte do livro fala da barbárie total. Examina o projeto de arruinar as escolas a partir de dentro. Intimidação, perseguições e censuras ao professorado, anti-intelectualismo, revisionismo histórico, negacionismo científico, obscurantismo, militarização, movimento anti-escola, moralismo, lembrando-se que moralismo significa fundamentalismo moralista, que na verdade não tem nada de moral, porque na verdade é uma moral de cuecas, é uma falsa moral, uma moral hipócrita, que não tem um conteúdo fundamental em termos civilizacionais, mas é apenas uma forma negacionista de tentar afirmar a moral, que na verdade é a negação da moral. O machismo, a misoginia, transfobia, intolerância religiosa, racismo, violência como currículo e ódio como pedagogia. Esse caldo pútrido, podre, engrossado pela chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e fermentado lentamente nas escolas e universidades brasileiras, é revolvido nos textos de Bianca Correa, Isabelle Frade e outros. A militarização das escolas públicas, a educação domiciliar e o obscurantismo contra a liberdade de ensinar são tratados em ensaios específicos na segunda parte. Existe um apedrejamento dos mestres clássicos que tiveram a criatividade na criação de métodos de ensino, na criação de práticas de ensino, como Paulo Freire, que são defenestrados para dentro do fogo do inferno por essas boiadas ou essas hostes, essas hostes obscenas do atraso e da barbárie. É por isso que Adorno não classifica todo ato violento como barbárie. Quer dizer, de acordo com Adorno, para desbarbarizar, temos que ser insurgentes. Nós temos que ter uma atuação forte no campo da luta social. Não há desbarbarização que vem metafisicamente, gratuitamente. A desbarbarização envolve organização, envolve metas políticas civilizatórias, envolve engajamento político e social. E isso envolve uma ação que tem uma certa dose de contra-violência, ao menos, e de violência mesmo em certas situações. A contra-violência pode adquirir formas de violência, na forma de contra-violência diante da ação predadora e violenta dos agentes obscurantistas do Estado, instalados no Estado. É por isso que Adorno não classifica todo ato violento como barbárie. Romper cadeados, forçar portas, arrombar portões, a barbárie, por outro lado, é sempre um ato de pura violência, não visa construção nenhuma. No caso da violência revolucionária, ou da violência reformadora, ou da violência instauradora da cidadania e das práticas das classes subalternas na sociedade, isso também envolve uma violência discursiva, uma violência de afirmação de um discurso, de um projeto de sociedade que é alternativo e que é antagônico em relação aos projetos de barbárie obscurantista.
A última parte começa por um elogio da raiva e da revolta, uma recusa categórica às tecnologias empresariais de domesticação e de autocontenção, denominadas de habilidades socioemocionais. As pedagogias da resistência, sob o inédito bombardeio no governo Bolsonaro, que foram bombardeados no governo Bolsonaro, são reivindicados em ensaios nessa terceira parte desse livro, sobre o projeto educativo das escolas do Movimento Sem Terra, por exemplo. A educação indígena e a participação social na educação. O debate sobre a produção do conhecimento, que também aparece em alguns textos da segunda parte do livro. Aqui é levantado em capítulos sobre as disputas em torno do passado, a respeito dos recursos educacionais abertos sobre a produção do conhecimento educacional e na luta educacional. A experiência das ocupações escolares aparece em um ensaio produzido por um ex-ocupante, e o tema do último capítulo não poderia ser mais adequado para encerrar um livro como este, Educação Democrática contra a Barbárie. O discurso dos que chamam por uma escola sem partido, pela via da perseguição política ou do fundamentalismo religioso, tem sido sistematicamente combatido dentro e fora das instituições educacionais. Muitas vezes, as guerras culturais nas escolas e universidades posiciona educadores progressistas e reformadores empresariais em um mesmo lado de disputa, o que tem confundido o debate público e criado a ilusão de que todos estão igualmente engajados em desbarbarizar a educação brasileira, de que estão todos pela educação. Não nos enganemos a esse respeito. Há múltiplos projetos de aniquilação da educação pública em curso no Brasil. O projeto do atual governo é privatizar a educação pública, tanto de segundo grau, de primeiro grau e de ensino superior. Não tenham dúvida, essa é a proposta do atual governo. Se não implementou, porque ainda não conseguiu atacar essa questão. Eles divergem em relação à forma de operar essa destruição, mas trabalham articulados para dissolver o pacto social estabelecido pela Constituição de 1988. Constituição essa que teve diversos paradoxos, situações de contradição interna, alguns resquícios autoritários, mas é o que houve de mais avançado em termos de um pacto social democrático, essa Constituição de 1988. Hoje, nós estamos desconstruindo, o atual governo e o governo Temer passaram a desconstruir, a desmantelar todos os direitos sociais, todos os direitos de educação, direitos de cidadania, direitos de saúde, diversos tipos de direitos. A legislação trabalhista foi totalmente desconstituída com a reforma previdenciária, que foi empurrada a goela abaixo no governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro. E pouca foi a resistência, embora isso seja desastroso, seja traumático para a própria vida da grande maioria da população brasileira, que são os trabalhadores e as pessoas em situação de desemprego estrutural e em situação de um trabalho precário, mal pago, provisório, sem garantia de futuro para essas pessoas. A barbárie gerencial atua dentro de certos padrões de racionalidade que, na verdade, é uma racionalidade barbarenta. Não é uma racionalidade civilizatória. É uma racionalidade racionalista,
portanto, que visa os interesses do capital e não os interesses da população, não os interesses da vida. Por seu tecnicismo aparentemente despolitizado e deliberadamente incompreensível para a maioria, ela ainda é mais pérfida, essa barbárie gerencial. Não custa lembrar que os jovens negros encarcerados, assassinados pelo Estado, são os mesmos a quem esse Estado não garantiu o direito à educação. O recrudescimento dessa tragédia se dá com o beneplácito de todos os que trabalham para desconstruir a educação como direito no Brasil. Vamos agora para o segundo texto. Contra a barbárie, o direito à educação, de Daniel Cara. A pergunta que Daniel Cara se faz em seu texto Contra a barbárie, o direito à educação é: a educação transforma o mundo? Ele se apoia sobre Nelson Mandela, em 2003, que em 2003 proferiu a frase que tem sido utilizada para sintetizar seu legado: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu acho que o Mandela, no meu ponto de vista, viajou na maionese, exagerou. A educação não é tudo aquilo que sozinho pode revolucionar o mundo e mudar o mundo. A educação é uma ferramenta, mas ela é muito condicionada pelas outras ferramentas, pelas políticas de Estado, pelas políticas sociais, pelas constituições dos países, pela correlação de forças políticas presente num país, pela consciência social e pelo nível de organização social da maioria da população. Se existir essa atuação militante da maioria da população na forma de movimentos sociais, de movimentos políticos e de ação para dentro do Estado, nesse caso a educação pode ser uma arma mais poderosa do que é hoje no Brasil. E pode contribuir para mudar alguma coisa, ao menos mudar no sentido de reformas. Embora marcante, essa sentença não está entre as minhas preferidas. Sem qualquer bom mocismo, e mesmo compreendendo a mensagem, não considero frutífero reduzir a educação a uma arma. Não obstante, a frase de Tata Madiba evidencia algo que há tempo povoou o senso comum sobre a educação. Ela seria em si uma força transformadora da sociedade. Para decidir-se em que medida isso é verdade, é preciso primeiro definir o que é a educação. A própria educação, certamente, ela nunca tem a força individual de operar milagres. A educação é um instrumento que pode contribuir, mas ele tem que estar entrelaçado com outras ferramentas políticas e subjetivas de ação humana. Arriscando um conceito geral, é possível afirmar que a educação é a apropriação de cultura, de tudo aquilo que o ser humano criou e cria para além da natureza. Entendendo-se por cultura todos os elementos culturais, artísticos, literários, musicais, de ciência, de acumulação de conhecimento científico, mas também de praxis econômico-social, em termos de operação de tecnologias, de aplicação prática da ciência, de avanço civilizatório e também tecnológico de uma determinada sociedade. Essa é a ideia de cultura no sentido amplo. As comunidades, as sociedades, os estados, as línguas, as linguagens, os valores, as religiões, as artes, as ciências, os esportes, a democracia e todas as outras formas de liberação e de organização da administração pública e do poder, enfim, tudo que é criado pelos seres humanos pode ser chamado de cultura, e são expressões vivas da história de um povo, de alguns povos,
de muitos povos, em alguns casos de toda a humanidade. No entanto, tem que se deixar claro que todas as acumulações culturais é preciso que elas se democratizem. Se elas não se democratizem, não estão ao alcance da maioria social de uma determinada nação, então a educação não contribui para a transformação, porque ela serve muito mais para a dominação, porque impõe hierarquias fetichistas de exploração do mercado, de acumulação do capital, de interesses econômicos acima dos interesses da vida e da própria formação de personalidade científica, de pessoas valorizadas no contexto nacional, em termos de política civilizacional e de política democrática, no sentido pleno da palavra, democrática no sentido de favorecer a população, a grande maioria da população que se encontra na base da pirâmide social. Karl Marx diz que o uso e a criação de meios de trabalho, ou instrumentos de trabalho, é uma característica específica do processo de trabalho humano. Razão pela qual Benjamin Franklin, o pensador americano, define o homem como uma tool-making animal, ou seja, como um animal que faz ferramentas. O trabalho compreendido por Marx como a ação orientada a um determinado fim é o meio pelo qual os seres humanos elaboram e constroem a cultura para interagir com a natureza, em certo sentido, superá-la. Para Paulo Freire, a apropriação da cultura deve ser plena, crítica e reflexiva, sendo parte fundamental da condição humana. Ele dirá que o objetivo da educação é a emancipação das mulheres e dos homens, com base no exercício livre e autônomo da leitura do mundo, de forma que cada pessoa tenha condições concretas de construir com liberdade a sua própria história. Que as pessoas sejam realmente sujeitos que tenham uma liberdade fundamental, pela qual eles não se encontram na condição de escravos. De seres subservientes ao pensamento tirânico, ao pensamento impositivo, hierárquico e autoritário, imposto de forma tirânica sobre uma população que é tratada, nesse caso, como se fossem seres meramente animais, sem linguagem, sem cultura, sem poder de decisão, sem reconhecimento de sua dignidade e da sua capacidade de participação nas decisões, inclusive governamentais, num país. Portanto, para Marx, as pessoas, os seres humanos, elaboram e constroem a cultura para interagir com a natureza, em certo sentido, superá-la. A educação se concretiza por meio de processos educativos também, sistematizados ou não, que se dão nas diferentes espaços da vida cotidiana. A educação não é apenas educação formal e institucional. A educação é aquela que cresce no meio da organização social, no meio da convivência cotidiana, no modo de vida cotidiano das pessoas. Os sem terra, por exemplo, a vida deles é uma educação permanente, não é só a educação escolar, é a educação da praxis, é a educação política, de como atuar, é a educação cooperativa, atuar politicamente na defesa da reforma agrária, de outras políticas públicas e sociais de alcance civilizatório. A educação se concretiza por meio de processos educativos sistematizados ou não, que se dão nos diferentes espaços da vida cotidiana, portanto. A escola é a instituição criada com o objetivo de socializar saberes e conhecimentos historicamente acumulados, mas também de construir outros saberes. Assim,
ela tem o papel de criar as condições para os estudantes se apropriarem da cultura, até mesmo reinventando-a. Nesse sentido, o aprendizado é a apropriação individual da cultura ensinada, ao passo que o ensino é o trabalho das educadoras e dos educadores para facilitar a aprendizagem dos estudantes. Precisamente, portanto, nas escolas se realiza o processo de ensino-aprendizagem. Para o direito à educação se realizar, são necessários 2 esforços, ou 2 trabalhos tomados aqui como atividades orientadas a fins específicos. O trabalho do educador, de ensinar ou educar, e o trabalho do estudante, educando estudante com direito a aprender e se interessar por um determinado aprendizado. O direito à educação transforma o mundo também. Apesar de a Constituição Federal de 1988 não apresentar uma concepção objetiva da educação, ela oferece um caminho para a resposta. Em seu artigo 205, a Carta Magna de 1988 estabelece que no Brasil a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, do reconhecimento de ser um cidadão digno de direitos, e não só de deveres, e sua qualificação para o trabalho. Ao delegar à educação essa tripla missão, que é encadeada progressiva e complementarmente à perspectiva presente na Constituição, reafirma o conceito de educação como apropriação da cultura. Em outras palavras, a educação transforma o mundo quando o direito de as pessoas se apropriarem da cultura, no sentido amplo, se realiza plenamente. Isso seria uma democracia socialista. Aliás, hoje, a palavra comunismo, então, é uma palavra que hoje movimenta fantasmas, movimenta trogloditas, que veem o mundo abalado com essa palavra. Mesmo socialismo, não se fala mais em socialismo. O socialismo democrático tem que ser uma busca nossa, porque ela tem que ser social. A democracia, se ela não é social, não é para todos, se ela não protege, não traz direitos, não amplia direitos, não constrói a riqueza e a distribui de uma forma equânime, de uma forma igualitária para as pessoas, minimamente igualitária, então nós estamos numa economia do capitalismo predador social e não numa sociedade do socialismo democrático. Portanto, tenhamos liberdade e coragem no meio dos discursos obscurantistas, virulentos, truculentos, bárbaros, de afirmar de forma contraviolenta o discurso do socialismo democrático, com direito à participação de todos. O problema no caso brasileiro é que as políticas educacionais, compreendidas como as ações dos governos relacionadas à educação, perseguem caminhos diferentes daqueles traçados pela Constituição. Hoje, quando muito as políticas educacionais das forças hegemônicas têm reduzido a educação a um insumo econômico, como se fosse um mero insumo econômico, ou uma estratégia disciplinadora doutrinária, autoritária e tirânica ainda, em que o estudante é uma tábula rasa, que tem que ler o catecismo, decorar o catecismo dos fundamentalistas. Esses são os resultados das ações dos ultraliberais e dos ultrarreacionários, respectivamente. Ideologia política pautada na negação da ciência, uma virada pré-copernicana, pré-renascimento científico, pré-iluminismo, uma regressão tirânica, medieval, pré-medieval até mesmo, em certos aspectos, que nega a ciência, quando no mundo de hoje as potências econômicas, os países,
só encontram poder de competição no campo internacional se eles tiverem pesquisa científica, se eles tiverem ciência, tecnologia e estiverem na ponta da disputa das práticas científicas e das empresariais e também estatais que orientam o avanço científico e tecnológico do mundo de hoje. Então, quando um país, um governo, propõe a negação da ciência para o povo, é porque quer transformar esse povo em escravo. Vai botar para trabalhar esse menino de 7 anos, menor de idade, bota ele para trabalhar, esse menino de 7 anos, porque senão ele vai fumar crack. Ora bolas, cara pálida, bota esse menino para estudar, dá oportunidade para ele ser gente. Não bota para trabalhar para ganhar 220, como você acha que o povo tem que ganhar. Então, essa é uma ideologia política pautada na negação da ciência, no retrocesso social e no questionamento de direitos civis e políticos de supostas minorias sociológicas. É uma cosmologia moralista, moralizante, retrógrada, fundamentalista, religioso-fanática, ideologia de manada de boi, e não uma ideologia de cidadãos, de pensadores, de sujeitos capazes de uma consciência reflexiva, de uma consciência crítica, uma consciência científica, crítica, de acumulação do conhecimento, de forma democrática. É uma cosmologia moralizante, normalmente vinculada ao fundamentalismo pentecostalista cristão, que quando os seus tiranos falam, eles acreditam até em piroca, muito mais do que na sua capacidade de aprender ciência. Ainda que neguem os princípios teológicos do próprio cristianismo. Na verdade, eles não querem saber de teologia, eles querem vender feijão, cobram R$100 por feijão, dizendo que vai curar o coronavírus. Vendem perfumes de quinta qualidade para os seus fiéis, cobrando mais de R$100 por um perfume. Quando se trata do candidato opositor, se levanta fake news da mamadeira de piroca. Mas quando os seus deputados matam, que são ao mesmo tempo pastores, matam o marido pastor e ainda transam com seus próprios filhos, aí esses fundamentalistas não acham nada ruim. Cadê os princípios teológicos? Cadê a ética, a moral? Cadê a simbologia simbólica, o simbolismo, o registro do simbólico nesse processo? Nós estamos, de fato, quem tem cabeça, quem tem um mínimo de neurônio, tem que ver que nós estamos afundados no abismo, num lamaçal de chafurda. E precisamos lutar para dignificar a nossa realidade e a nossa condição de seres humanos, seres vitais. Para os ultraliberais, a educação se reduz essencialmente a um insumo econômico. Não é à toa que a régua para medir a qualidade desse insumo padronizado internacionalmente é determinada pelo resultado médio do país no Program for International Student Assessment, chamado PISA. O PISA é uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, organização internacional pautada na economia de mercado, que fornece uma plataforma para comparar e padronizar programas econômicos
propor soluções liberalizantes e coordenar políticas públicas domésticas e internacionais dentro da perspectiva ultraliberal, e não numa perspectiva social, coletiva, de beneficiamento das vidas das populações e das suas performances subjetivas. O Brasil ingressou no PISA em 2000, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O ministro da Educação era Paulo Renato de Souza. Em 2007, no início do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Estabeleceu metas de desempenho pautadas no PISA, esse tal do PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. As políticas educacionais aprovadas por Michel Temer, com a Base Nacional Comum Curricular, da educação infantil ao ensino médio, e a reforma do ensino médio tiveram a melhoria dos resultados no PISA como argumento. Embora isso, na prática, não aconteceu. Sem entrar no mérito daquilo que é efetivamente mensurado pelo PISA, a questão é que suas medidas não levam em conta as condições de trabalho dos educadores, que enfrentam baixas remunerações, que enfrentam um transporte para o trabalho, transporte coletivo de baixa qualidade, que já chegam cansados na escola. Carreiras pouco atrativas são oferecidas a esses professores, esses educadores. Salas de aula superlotadas, escolas com infraestrutura indigna. Tudo isso impossibilita a realização do processo de ensino-aprendizagem. A mesma organização da OCDE, né, em seus relatórios anuais, vem afirmando que o Brasil investe menos do que o necessário por aluno da educação básica pública. O absurdo é patente. Os ultraliberais, capitaneados pela elite econômica, sobretudo a elite financeira, tratam o PISA como referência fazendo uso da cosmologia econômica da OCDE, mas não permitem um investimento adequado na educação básica. Segundo o Plano Nacional da Educação de 2014 e 2024, isso deveria se dar pela implementação do custo aluno-qualidade inicial e do custo aluno-qualidade, bases fundamentais para demanda de investimento na ordem equivalente de 10% do PIB em políticas educacionais. Hoje nós aplicamos nem sequer 3% do PIB. E o atual governo vai tirar dinheiro do MEC, vai tirar dinheiro da educação básica, média, para transferir para os militares. Para fazer o quê? O que os militares precisam de tanto dinheiro, que já ganharam um aumento de 73% dos seus salários, que ocuparam indevidamente, com o convite desse atual governo, todas as pastas, todos os cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão, tem mais de 3 mil militares nos cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão, e tem mais de 7 mil em outros postos. E quando eles, na verdade, estão disfuncionais, que eles deviam estar lá, eles fizeram concurso para ficar lá na aeronáutica, lá no exército, para ficar lá na marinha, são bem pagos para fazer isso, e também a polícia militar é bem paga para fazer isso, e não você ocupar todo o governo, toda a burocracia do governo com militares. Isso é uma disfunção, isso não é democracia. É uma disfunção. O lugar dos militares é a segurança do país, são outras funções, não são as funções políticas que eles estão ocupando no atual governo. Ao menos do meu ponto de vista. E da Constituição também. A Constituição não dá esse papel para militares que eles estão ocupando hoje. A Constituição coloca os militares, em primeiro lugar, para defender a segurança das fronteiras da nação, do país.
Ou seja, os ultraliberais não querem o CAC, porque ele demanda um investimento imediato de cerca de 1% do PIB a mais em educação básica pública, aumentando o orçamento nominal de educação. Contudo, o CAC é um instrumento de equidade. Dos 184 mil escolas públicas brasileiras, apenas 0,6%, nem 1%, portanto, metade, quase só de 1%, corresponde ao seu padrão de qualidade, segundo o levantamento da Campanha Nacional do Direito à Educação. Como a educação é considerada um insumo econômico, meramente econômico, de forma equivocada, totalmente equivocada, ou seja, um fator que impulsiona a economia, para resolver o problema do baixo desempenho, movimentos, institutos e fundações empresariais que atuam como lobby na área elaboram todo tipo de estratégia para a melhoria dos resultados brasileiros nos testes padronizados, como a Prova Brasil, que é parte constituinte do IDEB, ou PISA. Ao cobrarem resultados de aprendizagem de estudantes de sistemas públicos de ensino, sem reivindicar, na mesma proporção, escolas públicas dignas e condições adequadas de trabalho para os educadores, os movimentos, institutos e fundações empresariais tornam-se, na prática, inimigos íntimos da educação. Ou seja, dizem defender a área da educação, cobram desempenho dos estudantes, mas jamais contrariam os interesses e as agendas dos empresários que o sustentam, sempre visando lucro, visando extração de valor. E não o bem-estar dos estudantes, nem os interesses dos estudantes, e muito menos os interesses dos professores. Mas este é só um prelúdio. Tudo piora ou fica mais evidente quando os empresários avançam e utilizam essa ideologia da aprendizagem para obter lucro, reduzindo de forma cínica e obscena o direito à educação, ao direito a aprender. Nesse comércio global, movimentos, institutos e fundações empresariais transformam-se em promotores de venda de soluções de tecnologias educacionais de procedência nacional ou estrangeira. Hoje nós temos a penetração cada vez maior de grandes corporações educacionais privadas estrangeiras no país, como o Grupo Croton, por exemplo, que adquiriu o Grupo Bandeirantes, e outros grupos diversos que estão fazendo joint ventures e associações com as escolas públicas, com as escolas privadas locais, e cercando as próprias escolas públicas, às quais é retirado cada vez mais recursos. Pensar a educação como insumo econômico já significaria por si só uma forma de negar o direito à educação. Mas a análise fica mais complexa quando nos damos conta de que vivemos em um país que se desindustrializa desde a década de 1980. Portanto, a função produtiva da educação vem se tornando cada vez mais limitada. Hoje, mais ainda, a política atual desse governo é a destruição total da industrialização de base, da industrialização, da indústria pesada. Está remando totalmente contra a própria construção, um desenvolvimento industrial e da riqueza econômica do país. Portanto, a função produtiva da educação vem se tornando cada vez mais limitada nesse aspecto também, nesse contexto. Hoje, a economia brasileira está alicerçada no setor de serviços, quase que unicamente. Junto com isso, no setor de agronegócio e no setor de exportação de minérios e de extração de petróleo bruto. E o resto, vamos entregar tudo para os estrangeiros a preço de banana, como já fizeram com o setor eólico da Eletrobras. Venderam a maior parte desse setor eólico para empresas privadas por 20% do que foi investido. Ou seja, a Petrobras gastou 100 milhões, como exemplo, se a Petrobras gastou 100 milhões,
para uma determinada parte dessa indústria de produção de energia eólica, ela vendeu por 20 milhões, ou seja, 5 vezes menos. Depois o Estado é ineficiente, Na hora H das crises, o capital sempre recorre ao Estado, mas ele quer o Estado mínimo para a população, para os cidadãos, para a maioria da população. Eles querem o Estado máximo, é para eles. Na hora das crises, na hora de investir em setores que demandam muitos recursos, aí recorrem ao Estado, aos empréstimos do Estado. E no Brasil, o problema maior não é a corrupção, não. Embora a corrupção tenha que ser combatida, e ela é grande no Brasil, a corrupção só corresponde a 8% do dinheiro desviado, 92% é sonegação de impostos. E vejam só nesse país, agora está voltando a discussão, no Brasil ela está adormecida e sufocada, porque ninguém fala profundamente disso. O caso do Banestado, há 20 anos atrás, que tem uma lista de 400 beneficiados de milhões de bilhões de reais, que não está sendo publicada, está lá na Suíça, os Estados Unidos têm esses 400, está aí porque também, hoje, com a grande avanço tecnológico no controle da circulação financeira por parte dos Estados Unidos, todo esse dinheiro que foi desviado do país, algumas empresas mandaram para os paraísos fiscais 33 bilhões de dólares com lavagem de dinheiro. Nenhum desses caras é penalizado. O próprio Moro, o tão moralista Moro, ele dispensou todos esses caras, todos esses ricos. Ele estava nessa operação do Banestado. Ele dispensou todos os ricos, calem a boca, o dinheiro é de vocês. Ele foi perseguir opositores políticos que, na verdade, se fizeram alguma coisa, contribuíram para o caixa 2 do partido, que é prática em nosso país, que nunca fez a reforma política, nunca fez a reforma do Estado, graças às suas elites podres. Por isso que nunca se conseguiu aqui nesse país fazer uma reforma política adequada, uma reforma de Estado adequada nos diversos áreas e nos diversos setores do Estado. Então, no Brasil, hoje ainda, muito dinheiro está sendo mandado para o exterior para fugir dos impostos. 92% do dinheiro que o Estado perde não é corrupção, é sonegação de impostos, é desvio de dinheiro para o exterior, para os paraísos fiscais, para fugir de impostos e esconder grandes fortunas. Quando o problema do Brasil poderia ser solucionado só em taxar as grandes fortunas. É só ir atrás. Os Estados Unidos, ele tem todo o controle sobre a movimentação desses oligarcas obscenos brasileiros, que são mais de 400, os quais, inclusive, o Estado-Maior americano, a CIA, o Pentágono, o Estado Profundo americano, eles deixaram bem claro: vocês que ficaram ricos, roubando dos países de vocês e depositando nos paraísos fiscais, vocês não façam nada contra os Estados Unidos. Não operem contra os interesses americanos. Por isso que esses troços, que nem a Globo, o próprio governo, que com sua coleira de cachorinho, né, eles atendem totalmente os interesses americanos, não tem atendimento de interesse brasileiro, mesmo porque os americanos podem prender todos esses ladrões. Mas como esses ladrões estão servindo os Estados Unidos, estão ajudando a destruir o Brasil, tudo bem, vocês podem comprar prédios de luxo em Los Angeles, em Nova York, enquanto que vocês são subservientes aos nossos interesses. Mas ai de vocês, se vocês contrariarem, até mesmo em nome
do interesse nacional brasileiro, os interesses americanos. Por isso que essas elites porcas, essas elites obscenas, lamaçal de chafurda que são, elas não, estão pouco se lixando para o povo brasileiro, estão pouco se lixando para o Brasil. Eles estão extraindo, enviando de forma ladra o dinheiro para os paraísos fiscais. Pensar a educação como insumo econômico já significaria por si só uma forma de negar o direito à educação. Mas a análise fica mais complexa quando nos damos conta de que vivemos em um país que se desindustrializa desde a década de 1980. Portanto, a função produtiva da educação vem se tornando cada vez mais limitada. Hoje, a economia brasileira está alicerçada no setor de serviços, que é insuficientemente dinâmico. E o mercado de trabalho se precariza cada vez mais rapidamente após a reforma trabalhista de Michel Temer e após a reforma da Previdência de Bolsonaro, o militar, expulso da corporação militar, mas beneficiado com todas as regalias. Emerge daí uma equação que, embora estranha, não é difícil de entender. Em 2018, o Brasil investiu cerca de 272 bilhões em educação básica, pública. Na perspectiva do direito à educação, considerando as necessidades e a dívida histórica do Brasil com a educação, esse montante é insuficiente. É preciso criar novas matrículas da creche à pós-educação, até a pós-graduação, além de melhorar a qualidade da educação como um todo. Contudo, como os ultraliberais não admitem aumentar recursos para a área de educação, até porque isso não se conforma ao atual projeto econômico brasileiro neoliberal do Estado mínimo e de destruição dos direitos trabalhistas, previdenciários e todos os direitos sociais dos trabalhadores e das populações situadas na base da pirâmide social, a maior parte delas desempregada, ou numa situação de trabalho precário, e incerto, inseguro, instável, é preciso orientar via lobby de seus movimentos, institutos, fundações empresariais. Quer dizer, eles orientam via lobbies com seus movimentos, institutos, fundações empresariais, essa burguesia movimenta com os recursos públicos. E define como esses recursos públicos são gastos, porque eles ocupam os órgãos de decisão máximas econômicas, administrativas do Estado, sob o argumento de que é possível fazer mais com menos. Segundo, é apropriar-se da maior parte possível desses recursos vendendo os seus produtos e consultorias. Isso que fazem esses capitalistas situados no campo da educação. Ao colidir com políticas justas e universalizantes, como o CAC e o CAC, a narrativa educacional ultraliberal reduz o alcance do direito à educação, elaborando um falacioso direito a aprender, que reduz o trabalho do professor e a própria pedagogia. Sua cosmologia econômica discursa em nome do avanço da aprendizagem, mas tem como objetivo final a dominação programática e financeira do Estado brasileiro no tocante à matéria educacional. Se para os ultraliberais a educação é antes um insumo econômico e depois pode ser uma oportunidade de negócios, para os ultrarreacionários, fundamentalistas e pentecostalistas, é uma estratégia de dominação política. A militarização de escolas e projetos como o Estado sem partido, a escola sem partido, servem a um propósito pontual: ampliar o alcance da mensagem ultraconservadora, conquistar novos adeptos e fidelizar militantes. A estratégia é submeter as comunidades escolares e a sociedade a um intenso pânico moral e ideológico, criando uma falsa oposição entre pedagogia e disciplina. Na prática, promove um autoritarismo que, por definição, coíbe a apropriação da cultura e da forma livre e emancipada. Juntos e articulados, ultraliberais e ultrarreacionários pretendem destruir o pacto social estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Contra a barbárie, o direito à educação deve ser
a nossa proposição. O caminho para o enfrentamento da barbárie na educação é a união política em torno da consagração do direito à educação na forma de cumprimento inequívoco da Constituição Federal de 1988. Ou seja, tanto não podemos permitir que a educação seja barbarizada, como devemos utilizar a educação precisamente como instrumento de luta e liberdade e igualdade social contra a barbárie. Por isso, o direito à educação deve ser nossa pauta de ação. Oi, Fabiano. Opa, terminou? Eu vou, ainda tem um outro capítulo, mas tu acha que continua aqui ou vamos fazer mais uma gravação mais curta, que seria no máximo 30 minutos? Você gostaria de fazer nessa mesmo? Pode continuar nessa, querendo. Pode ser, então vamos continuar. Bom, pronto, pode continuar, tá bom? Tá certo. Então, a terceira parte aqui dessa aula de hoje tem o título de Educação e Empreendedorismo da Barbárie, com base no artigo de Caroline Catini. Nunca fomos tão politicamente controlados, educados, como hoje, né, de forma controlada. Mas nunca fomos tão privados de formação como hoje, ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. E o que poderia parecer uma contradição absurda é, na verdade, apenas um resultado da captura da forma e da função da educação pelo progresso do capital. A reificação dos objetivos da educação, que já se impunha nos tempos de ampliação dos direitos sociais, foi incrementada pelas novas tecnologias de gestão da educação, instaladas paulatinamente num contexto de crise econômica. O caráter conservador e com elementos fascistas inseridos nesse contexto das relações sociais atuais tende a ampliar o controle material e político da educação e, portanto, do trabalho educativo. Se hoje tais relações sociais podem ser espelhadas em personificações do autoritarismo de figuras que chegam ao poder, não é daí que elas germinaram. Antes, o cimento dessa fascistização se formou desde baixo, desde a base da sociedade. Porque as relações são mais truculentas na vida cotidiana da população dominada no contexto da base social brasileira, da formação social brasileira. Calcado na materialidade de relações sociais objetivas, opressivas e de superexploração, e sua argamassa foi assentada por uma miríade de organizações sociais que passaram a compor um Estado ampliado, para usar uma terminologia gramsciana. Mas dessa vez um Estado ampliado não controlado por uma hegemonia socialista, mas pelo contrário, controlado por uma hegemonia autoritária, oligárquica e militar, privatista, ultraliberal e proto-fascista. Embora voltados a coletivos e grupos sociais, as organizações reforçam a crescente atomização das demandas individuais, assumindo o papel de prestadora de serviços e mantendo distintos graus de heteronomia daqueles a quem se dirigem os serviços, o educando, o público-alvo, o beneficiário, o cidadão. E também as bases, pois é forçoso admitir que parte da organização popular que luta por direitos foi moldada por tal forma social hegemônica, capitalista. E praticamente nenhum direito social hoje, nem mesmo aqueles conquistados pelas lutas populares, é gerido sem a mediação de organizações privadas. Sobre esse aspecto, poderíamos citar até o maior líder popular brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso 2 anos e continua sem seus direitos políticos, embora não haja nenhuma prova real dos crimes pelos quais o acusam, mas que nunca comprovaram. Disseram que têm apenas convicção, não tem provas.
Isso é um poder discricionário, autoritário, conservador, autoritário, ditatorial. Porque se você não respeita o habeas corpus de pessoas que não têm provas de terem cometido os crimes, você está num regime de exceção, não está num regime democrático de direito no sentido pleno da palavra. Mas, lamentavelmente, até o PT e outros partidos populares, e o próprio Lula, ficam numa postura concordata, esperançosa, na espera infinita para que o judiciário, que está claro que é comprometido com o golpe, claramente sempre operou por tudo que aconteceu nos últimos 4 anos aqui no país, desde 2016, ainda então fica se esperando de forma quase boquiaberta. É como que se o Lula, se o Gilmar Mendes ou outro membro do judiciário dissesse, não, daqui a pouco nós vamos avaliar. Daqui a pouco nós vamos avaliar. Vai adiando, vai adiando. Daqui a pouco, depois que o fulano se aposentar, daqui a pouco nós vamos... É como que apontar uma cenourinha para um jeguezinho, já vai ganhar a cenourinha, bota perto da boca do jeguezinho. Aí depois puxa para trás. O jeguezinho fica sempre com a expectativa, esperando. E nunca nada acontece. Quer dizer, que esquerda é essa? Essa é uma esquerda impotente, concordina, que não tem força política, não tem correlação. Essa esquerda parlamentar, essa esquerda meramente verboreica, blá, 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 esse tipo de esquerda não vai fazer mudanças. Claro que a esquerda não pode ser idealista, não pode se porra louca, ela tem que avaliar a correlação de forças, mas tem que ter objetivos democráticos claros, objetivos reais do que... Não se trata nem de uma luta socialista, uma luta liberal burguesa do Estado do Direito. Cadê a luta do campo da esquerda de forma consequente? Ou seja, o judiciário está fazendo, eu acho, o maior líder e os partidos políticos de esquerda de palhaço. Porque não se define. Ele está junto com essa gente ultraliberal e proto-fascista, na verdade. Ou é covarde ou é obsceno, sem vergonha. Uma das duas coisas. À primeira vista, não haveria relação entre um ordenamento democrático e entidades de direito privado se unem para garantir direitos e relações sociais com tendências fascistas. Mas é preciso observar os efeitos de negação da autonomia associado ao controle social pelos interesses privados. Ao definir o fascismo em três palavras, João Bernardo, um intelectual português, distingue a organização estatal do movimento social fascista. A revolta, na ordem, se manifesta desde baixo. Nos Freikorps, nas organizações milicianas e paramilitares, que atuam ameaçando permanentemente o próprio Estado burguês e suas representações burocráticas e representativas. Isso ocorre no contextos históricos distintos, mas de toda forma a ordem é o Estado. Um Estado amplo que oferece o quadro e as modalidades de heteroorganização em uma classe convertida em massa, fragmentada e atomizada em indivíduos particulares, ligados apenas pela concorrência exacerbada e diante da degeneração da capacidade de auto-organização e de vínculo de solidariedade entre quem vive da alienação de sua própria força de trabalho, num cenário de precariedade completa e de massivo desemprego como nós vivemos hoje. Ou seja, a sociedade, os jovens estão sendo jogados para o abuso, para o desemprego, para a humilhação. E quem está organizando o movimento de resistência e de proposta de algo diferente? Pelo contrário, o que os jovens estão fazendo, na falta de uma direção política, estão dando tiro no seu próprio pé.
Adorno considerava a sobrevivência de elementos fascistas no interior da democracia como mais potencialmente ameaçadora do que a sobrevivência de tendências fascistas contra a democracia. Ou seja, para Adorno, a presença de elementos fascistas dentro do estado de exceção são mais deletérios que a própria ameaça que se expõe a partir de fora de milicianos e de militantes protofascistas, em um contexto distinto, mas com alguma similitude, Paulo Arantes interpreta o que restou da ditadura na democracia brasileira. Dentre as muitas formas que estruturam jurídica e economicamente as afinidades eletivas entre capitalismo e estado de exceção, desde então, conclui que a exceção brasileira de hoje não é só mero decalque da anterior, da exceção anterior, da ditadura militar anterior, mas excede em esferas inéditas de tutela. E uma das formas de aparecimento de um estado de emergência permanente está na consagração da lógica empresarial como prática administrativa do setor público. Acompanhando sua análise, a reforma gerencial dos anos 1990 apenas atualiza e coloca em prática a estrutura legalizada desde a ditadura. Pela mímese da produtividade empresarial, a lógica de gestão educacional, com estabelecimento de metas, avaliação sistemática do rendimento escolar, responsabilização individual pelo sucesso ou fracasso, ampliou o domínio dos resultados sobre o processo, reduzindo o trabalho educativo ao produto. Num movimento fetichista bastante conhecido. É o fetichismo da mercadoria educação, nesse caso. A educação transformada em mera mercadoria, onde o que interessa é o valor de troca e o valor e o mais valor dessa mercadoria. Seus efeitos práticos são ainda mais perversos pela naturalização de uma relação educativa que, em conjunto com a transferência da responsabilidade dos direitos sociais para o setor privado, criou as bases para que a relação mercantil e produtiva deixe de ser um simulacro e a subsunção da educação ao capital se dê completamente. Existe, portanto, uma naturalização do trauma e do terror hoje na sociedade. Por isso que a sociedade está tão concordina, está tão jegueira, está tão obediente, está um verdadeiro cordeiro disposto a ir para o patíbulo. Há tempos que os serviços sociais da educação e, portanto, sua gestão não podem mais ser observados apenas pelas redes de ensino formais. É verdade que a reorganização e eliminação de vagas escolares para a juventude, contra os quais os secundaristas se levantaram na luta de ocupações de escolas em todo o país em 2015, tem crescido de modo alarmante e, ao mesmo tempo, sorrateiro, uma vez que as atenções se desviaram para o espetáculo da bizarra gestão estatal que se instaurou, cuja expressão máxima foi o ex-ministro da Educação, que eu não me lembro o nome, graças a Deus, Weintraub. Weintraub, em alemão, significa uva de vinho. Eu diria que melhor seria Faultraub, ou seja, uva podre. A pergunta sobre para onde estão indo os jovens expulsos da escolarização só pode ser respondida pela trilha dos dois caminhos paralelos. Pelo lado do terror mais explícito, a juventude pobre está sendo atingida pelo genocídio, pela necropolítica, pela necrofilia ou pelo encarceramento em massa nas masmorras do subproletariado. Os números de ambos os processos são equivalentes aos de uma guerra civil, não declarada, mas explícita.
mas foram introduzidas na nossa vida como uma lei natural, como se fosse natural. O extermínio dos pobres, dos negros, dos indígenas, ele é induzido pelas atuais políticas. Quer dizer, governantes chegaram a negar o acesso ao SUS aos indígenas. Os próprios negros são encurralados e são trucidados, metralhados, né, tratados com políticas de extermínio, como se isso fosse natural. E ainda usam um discurso moralista, dizendo que estão cumprindo a moral dos escolhidos de Deus. Olha, essa gente aí, esse Deus dessa gente, é melhor ser ateu, que essa é a melhor homenagem a esse Deus. Ser ateu ou agnóstico, para não comungar com esse tipo de religiões vagabundas, de religiosidades vagabundas. Há tempos que os serviços sociais da educação e, portanto, sua gestão não podem mais ser observados apenas pelas redes de ensino formais. É verdade que a reorganização e a eliminação de vagas escolares tem crescido. A pergunta sobre para onde estão indo os jovens expulsos da escolarização só pode ser respondida pela trilha de dois caminhos paralelos. Por um lado, pelo terror mais explícito, pelo extermínio, pela total exclusão, eliminação e perseguição. A juventude pobre está sendo atingida pelo genocídio e pelo encarceramento em massa nas masmorras do proletariado. Os números de ambos os processos são equivalentes ao de uma guerra civil, mas foram introduzidos na nossa vida como uma lei natural. Marca profunda da indiferença e por si só já é um índice de barbárie. Pelo outro lado, digamos, democrático. O outro lado seria o democrático. Um lado é o terror explícito, é o lado pelo qual são assimiladas hoje as maiorias pobres desse país, principalmente os negros, os índios e os pobres em geral. Pelo outro lado, digamos, democrático, os jovens têm parte de suas demandas cobertas por toda essa estrutura criada pelas organizações privadas que investem na prestação de serviços que funcionam como direitos sociais limitados. A comunhão nefasta dos dois processos se dá no experimento como o das UPPs sociais, que Marielle Franco analisa como militarização do trabalho social. Aqui as empresas privadas colocam em prática a pacificação pelo ensino do empreendedorismo, em parceria com o controle total do trabalho comunitário pela polícia da proximidade. O esquecimento da longevidade da política de gestão do Estado pela violência é um sintoma da necessidade de anular a elaboração teórica, as contradições e um processo histórico que inclui como método de apassivamento dos conflitos sociais. Se pode ser considerado uma novidade a explícita barbárie da gestão atual, ela não seria possível sem a gestão da barbárie do período anterior. O Brasil sempre foi uma barbárie. Ainda está por acontecer, na verdade, um processo civilizatório aqui. E nada garante que esse processo civilizatório virá por si só. É preciso ter sujeitos, agentes sociais, significantes mestres, que se deem a respeito de liderar esse processo, dando a necessária densidade social a esta liberdade humana pela qual se fugiria dessa barbárie das elites, dessa truculência das obscenas elites brasileiras. O fato é que não há nenhum instituto, fundação empresarial na direção das reformas educativas atuais que não tenha passado mais de década educando jovens nas periferias ou que não tenha passado a controlar o trabalho de ONGs por meio de seus editais próprios. Onde não há oferta de ensino público integral, há educação integral por meio de atividades que se desenrolam no contraturno escolar. A educação acontece por esse meio. De qualquer forma, a desigualdade é a meta.
Nesse quadro, a gestão estatal empresarial da educação, a um só tempo, tutela a formação da juventude trabalhadora e estabelece os critérios para a reorganização da divisão das relações de trabalho. E estabelece os critérios de inserção precária da grande maioria dessa juventude no contexto das relações de trabalho, com as experiências adquiridas na educação não formal realizada por tais entidades privadas, com as infinitas possibilidades de inovação no campo do trabalho informal e precário. A gestão empresarial do sistema de ensino já conta com um vasto acúmulo de meios de disciplinamento estudantil para as formas contemporâneas precarizantes e violentas, superexploratórias e superdominadoras do trabalho. Resta, no entanto, eliminar a barreira da atual organização burocratizada da escola, como um quadro significativo de servidores ainda estáveis e com relativa autonomia, distantes de um regime de automação, em que a obediência à objetividade da máquina digital é o único meio de se obter os resultados desejados. Então, o atual governo veio para destruir, acabar com o serviço público moderno ligado à máquina estatal, precarizando-o e inserindo-o nessa política de terra arrasada também. As fundações e institutos empresariais estão seguindo à risca as linhas para aproximar o trabalho docente dos modos de realização dos trabalhos e serviços precários, intermitentes e uberizados, precarizados. A terceirização do trabalho educativo é o próximo passo da privatização da gestão de escolas e sistema de ensino. Reduzir ou eliminar a estabilidade no emprego, aumentar a supervisão e dar poder aos clientes, pais e alunos para monitorar ou avaliar os professores, tornando os professores em seres insignificantes de reza do catecismo, controlado pela própria lógica de controle das associações de pais e mestres e de alunos para monitorar e avaliar esses professores, que têm que ser concordinos, não podem ser movidos por uma reflexão crítica. Essas são as estratégias do Banco Mundial para a educação básica. Avaliação onipresente e seletivamente negativa, que é a prática de eliminar trabalhadores apenas para manter uma taxa segura de transitoriedade no posto de trabalho. Garante o tormento de instabilidade e o engajamento constante para manter-se empregado. Já a capacitação dos clientes para monitorar os professores, colocada em prática pelo movimento Escola Sem Partido, combina a repressão, o medo, o terror político contra a liberdade de pensamento, de expressão do professor em sala de aula, modo atual contra os críticos culturalistas e marxistas, com a opressão econômica de longa data, porque não há maior doutrinação ideológica do que doutrina do mercado. E doutrina do mercado ainda assessorada pelas ideologias ultraliberais e protofascistas. Em todo caso, o empreendedorismo é a palavra porca da ordem. Afinal, como formar trabalhadores acostumados à precariedade, inserindo-os cotidianamente na forma social estável como a escola atual? Como? Como vai inserir trabalhadores num troço tão desmontado, desconjuntado, destruído, estralhaçado, despedaçado? Introduzir empreendedorismo. E que empreendedorismo? Empreendedorismo na situação de subemprego, desemprego? Como é que vai ser empreendedorismo da dívida, então? No trabalho educativo é a solução para ensinar pela prática que é natural aderir à competitividade para poder sobreviver. Um ótimo método para a pacificação social no entendimento da elite, via assimilação individual dessa ideologia, que é pura ideologia isso aí. E é deboche, é uma ideologia debochenta ainda. E o mais triste é que muita gente dos de baixo acredita nisso.
e se dedica com carne, osso e espírito, acreditando nessa proposta, nessa falsa proposta vazia e debochenta. Não é por acaso que vivemos um surto no investimento na formação de diretores e professores, gestores, na terceirização da gestão em tecnologia, que aparecem sob a forma de softwares, de controle do trabalho, digitalização e gamificação de conteúdos escolares. A Base Nacional Comum Curricular prescreve em tantas minúcias habilidades e competências que devem ser adquiridas com cada conteúdo escolar, que facilmente poderia ser veiculada por um aplicativo, transformando o professor num apêndice da máquina. O professor deve ficar um insignificante, que apenas aplica a apostila, a prova determinada pelo aplicativo. Ele se torna, portanto, um ser sem pensamento. Ele se torna um verdadeiro macaco prego, com todo o respeito que se deva ter ao macaco prego. Mas, para além da formação do trabalhador com habilidades de sobreviver um pouco, a redução dos conteúdos escolares a práticas comportamentais e emocionais também evidencia a alteração da função da educação. Num dos cursos gratuitos oferecidos para diretores de uma rede estadual, a presidente de uma grande fundação empresarial deixa claro o objetivo das mudanças na gestão da educação para as empresas. Se nossa escola e nossas empresas não recrutarem os jovens, o PCC vai recrutar. Ou as milícias dos líderes do governo vão recrutar. A educação dispensa conteúdos escolares também porque se tornou objeto de assistência social e de segurança pública. A revolta dentro da ordem conservadora não se manifesta somente pelo conformismo, mas pela adesão que reflete um desejo de ordenamento radical pelo controle policialesco e pela concorrência desleal. A objetividade e a subjetividade individuais se encontram no terreno assombroso da eliminação do outro como necessidade e como consequência última da competição. No contexto atual, o horizonte de superação do modo de produção brutal a que estamos submetidos desaparece graças à própria exposição sem rodeios e sua brutalidade aniquiladora na forma de necropolítica. O caráter do neoliberalismo totalitário, ultraliberal, do que falam Dardot e Laval em seu livro A Nova Razão do Mundo, espraia-se por meio da formação para a competição sem peias entre os sujeitos empresariais, mas também entre empresas, corporações e entre organizações da sociedade civil. Num terreno de escassez, os objetos de disputa se multiplicam. Entre os gestores da barbárie, se disputam consumidores, nichos de mercado cada vez mais reduzidos, já que a renda da população é cada vez mais denegrinte, pequena, e uma meia dúzia, tem um sujeito, os grandes sujeitos do mercado financeiro, agentes, não são sujeitos, agentes do mercado financeiro, o Phoebus, por exemplo, do Amazon, em 15 dias ele ficou 15 bilhões de dólares mais rico, em plena pandemia. Enquanto que a metade da população nos Estados Unidos caiu em desemprego. Aqui no Brasil, já mais da metade está desempregada, está sem rumo, sem segurança. Enquanto que os agentes do mercado financeiro, eles estão acumulando trilhões. Que sistema é esse? Vocês querem anunciar esse tipo de capitalismo como solução? Ou não tem vergonha na cara? Entre os gestores da barbárie se disputam consumidores, nichos de mercado, público-alvo, recursos estatais, um investimento mais certeiro no mercado financeiro. Tudo é atrelado ao mercado financeiro. Essas empresas todas, essas startups educacionais todas, visam o lucro também pela especulação, colocando as suas ações no mercado financeiro. E aí as especulações forjam ondas de euforia financeirista e ondas
de bolhas depressivas. Da passagem dos diversos universais para os direitos focais, há um sentido que reflete o caso da ação de equivalência entre cidadãos. A desigualdade não se dá mais apenas hierarquicamente entre as classes, mas também horizontalmente, por dentro delas, dividindo-nos, fazendo-nos dar canelada uns nos outros, eliminando uns aos outros. Se distribui até armas, embora as armas sejam caras para essas populações. Mas tenham armas, se quiserem se aniquilar mutuamente, vocês são livres, é a maior liberdade que vocês têm. Como a realização do direito depende da compra e venda e prestação de serviços sociais por entidades privadas, ela se dá de modo tão intermitente quanto o trabalho. Neste quadro de privatização dos direitos sociais, a demanda por eles agrava a situação de heteronomia da gestão de vida e da competitividade entre necessidades desiguais. Na demanda por direitos sociais privatizados, se encontra uma saída para a sobrevivência temporária, de forma precária, mas também uma nova divisão radical entre os que têm chance ou não de se inserir na sociedade. Menegatti já havia destacado que para que esse terror, esse pânico, esse trauma funcione como ordenamento social, ele deve ser geral, mas hierarquizado. Ele deve ser uma política adotada como uma política da minoria ideológica impostada como se fosse a verdade da maioria. Pois há sempre a possibilidade de alguém ou um grupo estar vivendo pior que você. O ódio manifesto por quem acessa programas de auxílio social como a Bolsa Família mostra que há, aliás, agora não é mais Bolsa Família, agora é Bolsa Bandeirinha Verde e Amarela. Mostra que há um entendimento de que aquele que não está apto para ser inserido na produção de valor não deve acessar os meios de reprodução social. Essa educação é a aniquilação da experiência formativa e da autonomia do ser humano, do sujeito. Ela não apenas projeta para o futuro, ela apenas forma o quê? Forma verdadeiros nerds, forma zumbis e não gente digna que tem capacidade de pensar, de discordar, de concordar de uma forma subjetiva, mas embasada e reflexiva. O ódio manifesto, porque essa educação é a aniquilação da experiência formativa e da autonomia do sujeito. Ela não apenas projeta para o futuro, mas tem em seu próprio núcleo a barbárie. A resistência a tal processo é um imperativo tão forte quanto a construção de processos autônomos de formação e de lutas. Não há saída fora do desafio de se criar relações sociais não pautadas pelo individualismo barbaresco, pela heteronomia e pela concorrência. É preciso estabelecer forma de solidariedade, de liberdade coletiva, de inserção social e de dignificação coletiva da humanidade. E para isso, o capitalismo, com certeza, agora não ofereceu solução nenhuma, e nem vai oferecer. Eu penso assim, vocês podem pensar diferente, mas eu não penso que nem vocês, que pensam... Se pensarem, aqueles que pensarem que o capitalismo é solução, têm todo o direito de pensar diferente. Mas eu, de jeito nenhum, concordo com eles. E nunca vou concordar com esse pensamento. A educação deve ser uma prática subversiva, pois este é o único modo de negar os pressupostos objetivos da barbárie. Para tanto, ela deve estar atenta aos conteúdos, mas também à forma social que assume, e, sobretudo, deve manter-se vigilante frente ao perigo de entregar essas classes dominantes, predatórias, sociais e violentas, truculentas, como seu instrumento, já que o modo de educar capitalista tende a se impor sobre tudo e sobre todos, indiferentes às boas intenções. É isso que eu quis colocar na aula de hoje. Fiquei um tanto
em ritmo forte nas colocações, mas espero terem aproveitado, dentro da liberdade de concordar e divergir, a terem aproveitado algum ensinamento objetivo, crítico e básico sobre a formação social brasileira e a sua educação. Bom dia e boa tarde a todos.